Origem da família Potter. Quem foi o primeiro? No canal Caldeirão Furado, patrocinado pelo nosso queridíssimo Iago. Muito obrigado, Iago Neves, pelo seu patrocínio. Vamos lá e vamos descobrir aí quem foi o primeiro Potter. A origem dos Potteres. Quem foi o primeiro Potterzinho? Fala aí, bruxões, beleza? Salve! Se você tá vendo esse vídeo aqui, mano, e ama muito Harry Potter, saiba que a gente viu toda a saga de Harry Potter. Aí você pode estar se perguntando, como eu posso assistir junto com vocês? Primeiro, o link na descrição, tem o nosso site. Se chama Cinefy, é pago, tá? Mas a partir de R$ 9,90 você já tem acesso a todos os vídeos, não só de Harry Potter. Mais de 1.100 vídeos aí que a gente viu, mas incluindo a saga de Harry Potter, os 8 filmes que a gente assistiu, tá? Vai lá, primeiro link na descrição. Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então... Tô chegando agora, mentira, não tô chegando não. Ativa as notificações... Tô faz tempo aqui no Caldeirão Furado. Que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro aqui do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis para você usar nos comentários dos vídeos ou chats das lives. Você também pode contribuir através do botão Valeu e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais, ou então mandar sua pergunta pro Papo Furado Colaborativo. O link tá aqui na descrição. A você que não consegue ajudar dessa forma, não tem problema, não se sinta mal. O seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento já é de grande ajuda. Ajuda pra caramba, rapaziada, like. Importante. Muito obrigado por clicar em mais um episódio aqui do Caldeirão Furado. A família Potter é muito antiga e nem sempre esteve nos holofotes do mundo bruxo, até sempre usam óculos. Seus membros sobreviveu ao ataque de família. Hereditário. Das trevas dos últimos a cegueira. Tempos. Voldemort havia sido destruído por um bebê. Como isso aconteceu, ninguém sabia explicar. Mas foi o suficiente para que Harry Potter ficasse conhecido como o menino que sobreviveu, a única pessoa do mundo a ter sobrevivido a uma maldição da morte, se tornando um símbolo de esperança contra as forças das trevas. Embora os Potter fossem uma família de puro sangue, politicamente falando, já que eles vinham de uma grande linhagem de bruxos, eles nunca estiveram listados entre os Sagrados 28, que foi um diretório puro sangue da década 28? de 30, que listava as famílias bruxas realmente puras da Grã-Bretanha, as chamadas famílias sagradas, eram aquelas que seus membros eram bruxos desde a primeira geração. A gente não precisa nem falar que essa lista era completamente falsa, né? Uma vez que é impossível isso acontecer. O motivo para os Potters não estarem nessa lista é porque o nome Potter era um sobrenome trouxa comum, inclusive um sobrenome de trabalho. Esse era o nome dado a quem criava cerâmica, quem fazia cerâmica. Assim como Blacksmith, que é o nome para ferreiro, Potter era um nome de trabalho para quem fazia cerâmica. Dessa forma, a pessoa que fez a lista lá com as 28 famílias achou que a família Potter não era tão pura assim, já que era um nome comum entre trouxas. Mas isso não importava para os Potter. Eles não faziam questão alguma de status sanguíneo. Outra realidade sobre os Potter é que eles nem sempre foram os Potter. Afinal, isso é bem comum. Se você observar a família Gaunt, por exemplo, eles eram descendentes de Salazar Slytherin e dos Peverell, mais especificamente do Cadmus Peverell. Só que eles não tinham esses sobrenomes, eles não tinham o sobrenome Slytherin, nem o sobrenome Peverell. Hepzibah Smith, que era descendente de Helga Hufflepuff, também não tinha o sobrenome da fundadora de Hogwarts. Isso acontecia porque ao longo dos casamentos os nomes iam desaparecendo, já que as esposas e os seus filhos recebiam o sobrenome do marido. Lá no século XII, Linford de Stintcombe, um homem excêntrico e muito querido onde morava, era conhecido por preparar remédios com curas milagrosas para varíola e febre. O que seus vizinhos trouxas não faziam ideia era que Linford era um bruxo. E as plantas engraçadas que ele cultivava em seu quintal eram as mais variadas plantas mágicas que ele utilizava para fazer esses remédios. Linford era bem discreto, ele não tinha nenhum problema com vizinhos e o fato dos vizinhos não saberem que ele era um bruxo contribuía muito para que ele ficasse em paz e tivesse tempo para trabalhar nas suas invenções, nas suas pesquisas, o que acabava lhe rendendo uma boa quantia em dinheiro. Linford foi o inventor de diversos remédios e poções utilizadas até hoje no mundo bruxo, como o esqueleto, por exemplo, que é usada para fazer ossos crescerem, e a lembra quando ele quebrou? Para resfriado, que o nome mesmo já diz, é uma poção para resfriado. Mas o Linford não se chamava Potter. De onde veio esse nome? Porque o Linford é o primeiro Potter.
Bem, o apelido do Linford era o Potterer. Só que com o tempo esse apelido acabou sofrendo uma contração e passou a ser Potter. E foi daí que surgiu o nome da família. O Linford teve 7 filhos e todos eles já receberam o sobrenome Potter. Como suas atividades lhe renderam uma boa quantia de dinheiro, depois da sua morte, ele deixou uma quantia razoável para cada filho seguir sua vida. O filho mais velho de Linford se chamava Hardwin e ele se casou com uma bela jovem bruxa que veio da vila de Godric's Hollow. Seu nome era Yolant Peverell. Ai, meu Deus, Yolant as coisas que eu era dou neta risada. de Ignotus Peverell, o Meu primeiro Deus dono do da capa céu. da invisibilidade. Na ausência de herdeiros homens, a Yolant acabou herdando a capa do seu pai, que ele havia herdado do seu avô. Ela então explicou ao seu marido Hardwin a tradição sobre se manter em segredo a posse da capa de invisibilidade e passá-la ao filho mais velho. E a partir daquele momento, a capa começou a passar de geração em geração dentro da família Potter. Os filhos de Yolant e Então o Hardwin alvo também vai já ficar não a capa, possuíam a capa, o né? nome Peverell, apenas a ligação direta com a Filho do família. Harry. Os O anos foram alvo, passando, os nem Potter lembro o nome do continuaram menino. a crescer, se relacionar com seus vizinhos, com pessoas próximas, vez ou outra até um trouxa, porque eles não faziam distinção disso, e cada um deles ia adicionando uma certa quantia de ouro aos cofres da família com Caraca. os trabalhos Severo. árduos. Apesar da maior parte da família viver nos vilarejos a oeste da Inglaterra, ocasionalmente algum Potter acabava indo viver em Londres e ocupava cargos de prestígio no mundo bruxo. Como foi o caso de Halston Potter, que foi membro da Suprema Corte dos Bruxos do Ministério da Magia de 1612 a 1652, e ele foi um grande defensor do Estatuto de Sigilo Internacional em Magia, abertamente contra declarar guerra aos trouxas, o que fez os bruxos que defendiam Mais ideologias fantásticos. puro sangue e Olha que da hora. supremacistas ficarem com muita raiva dele. Outro nome da família que teve um cargo de destaque no mundo bruxo foi Abraham Potter. Embora ele não apareça na árvore genealógica da família Potter, ele foi um dos 12 aurores originais, que é como foram chamados os primeiros aurores do MACUSA, o Congresso Mágico dos Estados Unidos da América, lá em 1693. Talvez o Abraham não apareça na árvore dos Potter porque ele é de uma vertente da família que foi para os Estados Unidos. Não se sabe muito sobre Abraham, se ele deixou descendentes ou não, mas ele morreu ainda jovem e provavelmente em serviço. E bad. Henry Potter foi outro membro da família que chegou à Suprema Corte dos Bruxos. Ele serviu de 1913 a 1921. O Henry causou uma certa confusão ali no Ministério da Magia quando ele declarou publicamente que era contra o fato do ministro da Magia da época, Archer Evermond, proibir a comunidade bruxa de ajudar os trouxas durante a Primeira Guerra Mundial. Esse foi um outro fator aí que acabou contribuindo para que os Potter não fossem colocados nos Sagrados 28. Imagina só, um Potter defendendo que os bruxos ajudassem os trouxas numa guerra, que isso? Um absurdo pra quem é puro sangue. O filho do Henry se chamava Flemmont Potter. Flemmont recebeu esse nome por um desejo de sua mãe, que não queria que seu nome de solteira desaparecesse quando ela tivesse partido. Esse nome esquisito rendeu ao Flemmont bastante piadinhas e zombaria na época que ele estava em Hogwarts, mas ele suportou bem esse fardo e declarava inclusive que esse era o motivo dele ser tão bom em duelos, porque ele sempre estava lutando ali e azarando e enfeitiçando quem zombava do seu nome. Foi Flemmont Potter o responsável por quadriplicar a fortuna da família. Ele seguiu os passos do seu antepassado Linford no ramo das poções e inventou a Slick Easy, a poção que domava cabelos rebeldes. Essa poção foi um sucesso, trouxe muito dinheiro pro o creme Flemmont, de pentear, então né? ele decidiu Tipo se isso. aposentar e vender a companhia da família, vender a empresa da família e simplesmente aproveitar o restante da sua vida. O Flemmont era casado com a Eufêmia. Embora eles tivessem muito dinheiro, eles ainda não se sentiam completos, porque eles queriam muito ter filhos, só que nunca conseguiram. Em certo momento, quando eles já Cadê a tinham poção pra ter desistido, filho? para surpresa dos dois, a Eufêmia estava grávida. Então ela deu à luz a um menininho, a quem eles deram o nome Nossa, que surpresa! Nome de Tiago, Que surpresa! pai do Harry Potter. É nossos avós. Que surpresa, gente. Ficou grávida do nada. Nossa. O vizinho, né? Nossa, é magia, magia. Ela foi fazer uma visita pro vizinho, quando viu, opa,
Tiago. O Flemmont e a Eufêmia tiveram o Tiago já numa idade fora do comum, fora do padrão em que casais têm filhos. Então eles já tinham uma idade um pouco mais avançada e quando o Tiago cresceu, completou a maioridade, eles já eram mais velhinhos. Eles viveram o suficiente para ver o Tiago se casar com uma jovem nascida trouxa chamada Lillian Evans, mas eles não tiveram a oportunidade de conhecer o seu neto Harry, que nasceu em 31 de julho de 1980. Eles morreram antes disso de varíola de dragão. Os dois morreram com poucos dias de diferença. Assim, o Tiago Potter herdou a capa de invisibilidade do seu pai, como era a tradição da família, só que o Tiago nunca teve a oportunidade de deixar essa capa para o seu filho Harry. Inclusive, o Tiago e a Lillian nem tiveram a oportunidade de ter uma vida longa e feliz e ver o seu filho crescer, como foi o caso do Flemmont e da Eufêmia, já que eles foram mortos por Voldemort na noite de outubro de 1981. Os dois tinham apenas 21 anos. Nossa. A capa de invisibilidade que estava emprestada com Mano, eles tinham 21 anos, aqueles atores ali parecia que tinha 40. Não, a gente releva, Mano, a atriz e o ator colocaram nos filmes, parecia que tinha uns 40 anos já. Que isso? Rapaz. A Harry Potter quando ele estava em seu primeiro ano em Hogwarts, durante o primeiro Natal dele na escola, assim, mantendo a tradição da capa ser passada para o filho mais velho ou único filho. E essa é a origem da família Potter. Esse episódio Alguém não era contou pra pro falar Potter que sobre tem que todos passar os pro filho membros dele? da família Potter e quem eles eram. Acho que somente falaram. a origem da família e os membros notáveis que ocuparam cargos importantes ou que fizeram alguma coisa extremamente grande se tratando ali do mundo mágico, né? No caso, o Flemmont inventou uma poção que fez ele ganhar muito dinheiro, quadriplicar a fortuna da família. O Henry, que era o pai do Flemmont, que foi da Suprema Corte dos Bruxos. O Abraham, que foi um Auror. O próprio Halston, que também foi da Suprema Corte dos Bruxos. E, é claro, o primeiro membro ali da família, o mais brabo Potter, que foi o primeiro Potter. Então é isso, meus bruxos. Eu espero que vocês tenham gostado. Você pode encontrar esse texto, que é original e escrito pela autora J.K. Rowling, lá no site Wizarding World, que é o site oficial de Harry Potter, e tem alguns materiais escritos pela autora. Então não pense que eu tô inventando, criando fanfic, simplesmente criando esses fatos aqui. Não, essa história é oficial e você pode encontrá-la no site oficial de Harry Potter. Eu espero que vocês tenham gostado. O que deixa mais foda esse vídeo é depois de a gente ter assistido toda a saga de Harry Potter. Sim. Então, assim, meio que a gente entende alguns nomes, algumas poções, alguns feitiços, alguns nomes de famílias, porque a gente assistiu. Então, tipo, quando ele fala tal coisa, a gente fala, lembrei do Pegamos filme. as referências. Altas referências, tá ligado? Porque mesmo eu já tendo assistido esses filmes 1 trilhão de vezes, eu não lembrava absolutamente quase nada, tá ligado? Então, depois que a gente reviu, meio que despertou aqui na minha mente. E eu sei que daqui a um ano eu posso rever de novo, que eu não vou estar lembrando de novo. Que é assim que funciona a minha mente. Mas é muito da hora, mano. Muito obrigado aí ao Iago pelo patrocínio. O videozão do Caldeirão Furado tá aqui na descrição, pra quem quiser lá apoiar ele. E apoia a gente. E se você não viu o que eu falei no início, a gente assistiu a saga de Harry Potter, né? Então se você quiser assistir junto com a gente, primeiro link na descrição. Lá a gente postou nosso react dos 8 filmes, tá bom? É isso, tamo junto, é nóis e bye. E tchau.